dia que eu for imperador de Goiânia, de Goiás, no dia que o Noleto for governador do estado, essas pessoas vão ser exoneradas e esses pais vão ser presos. Cotas de 30% para negros em concursos e prazo de 10 anos vão à sanção. Para quem não sabe, essas cotas antes era de 20%, né? Eles estão tentando aprovar que seja de 30%. Para quem não está sabendo o que aconteceu, o Senado aprovou nessa quarta-feira a prorrogação por mais 10 anos da política de cotas raciais em concursos públicos. A nova versão da lei amplia o percentual reservado de 20% para 30%. Agora, contemplando também indígenas e quilombolas. O projeto segue para a sanção presidencial e estabelece que a reserva se aplica sempre que houver ao menos 2 vagas. Então, é aquela velha piada, né? A capacidade cognitiva não é mais importante para você adentrar numa faculdade ou numa vaga pública. Passou a ser você ser alternativo, você ser gênero fluido, ou você ser quilombola, ou você ser negro, pardo, e isso é um escárnio por si só, enquanto a gente deveria trabalhar e tratar de forma séria de cotas sociais niveladas pela situação financeira das pessoas, a gente continua nessa palhaçada. Até porque grande parte dessas supostas minorias não é devidamente pobre, né? Eles teriam condições melhores que as pessoas de baixa renda. Que no caso, se nós tivéssemos cotas sociais, essas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na escola privada, de ter uma educação melhor, porque o nosso Estado, infelizmente, não presta um serviço de ensino fundamental de qualidade para a gente, para os nossos jovens, eles poderiam ter essa oportunidade de, poxa, não pude fazer uma escola privada, tive que estudar na escola de merda que meu estado me fornece, que meu município me fornece, que o meu estado fornece, então vou tentar na faculdade ter uma cota, estudei, o cara tem que estudar, né, para conseguir uma coisa dessas, e ele poderia tentar essa vaga na federal, só que ele não pode, seja na federal, seja concurso público, seja o que for, ele não pode porque ele não é pardo, não é negro, não é trans, não é gay, não é sei lá mais o que, não é quilombola. Então é uma, é uma deturpação dos valores, né? Tanto morais, porque algumas dessas minorias deturpam totalmente a moralidade, a gente vai falar mais sobre isso nesse episódio. Vocês viram, a gente tem belos anjos aí na thumb de hoje, e o Alif vai até analisar melhor um pouquinho eles. Então fala aí pra gente, Alif, o que você pensa sobre essa questão das cotas? Eu não acho que deva existir sequer cota social quando se trata de concurso público. Cota social eu só falo delas para universidades federais, universidades estaduais, qualquer tipo de algo que tenha a ver com educação, mas concurso não. Por mais simples que seja o trabalho exigido no concurso. Por quê? Porque ali vai ser de forma obrigatória, vai ser uma despesa obrigatória para o Estado estar pagando todo mês o salário de uma pessoa. Ela vai ser muito difícil tirar essa pessoa caso ela esteja tendo um trabalho ruim, né? Fazendo um trabalho ruim, e isso não pode ser definido pela cor da pele ou qualquer outro critério de identidade. Isso tem que ser definido apenas pela capacidade. Concurso público é só esse o critério e pronto, ponto. Isso não é brincadeira, cara. Não é brincadeira. Beleza, a gente tá falando, bora colocar exemplos aqui de concurso. Eu não sei se esses concursos públicos eles se abrangem para todos os tipos, mas vamos colocar aqui, por exemplo, na área da saúde, certo? Você acha justo colocar um enfermeiro que não consegue demonstrar total capacidade no concurso, só colocar ele lá só por conta da sua cor de pele? Ali ele está mexendo com vida. Ali uma pessoa pode morrer por negligência. E a mesma coisa para outras áreas de exatas principalmente, ou uma educação que vai ser ruim para os nossos filhos em algum momento, porque o cara não tinha a capacidade necessária e passou por conta da cor da pele. Eu não estou falando que ele é incapaz por conta da cor da pele, porque isso é absurdo. Mas eu estou falando que a cor da pele não deve ser critério para se admitir alguém em concurso público. Concurso público tem que ser capacidade, ponto final, cara. Ponto final. Entendeu? Tipo, não deveria nem ser discutido isso aqui no Brasil, de tão óbvio que é. Entendeu? Se eu não me engano, foi o governo Dilma que foi a pátria educadora, né?
Engraçado que a gente nunca teve uma mobilização em massa para fazer com que a educação fundamental funcionasse no Brasil. Porque a gente sabe que não é falta de dinheiro, a gente sabe que é falta de organização e orientação. Se existisse mesmo um plano, de fato, para tornar o Brasil uma pátria educadora, e tudo isso que eles tanto falaram que o Brasil se tornou, nós não precisaríamos de absolutamente cota nenhuma dessa forma que você está falando. Só que a gente não teve isso, a gente teve uma maquiagem sendo feita ali para subir alguns dados, e não foi feito um trabalho de base, um trabalho estrutural, um trabalho de infraestrutura. Não foram, as escolas não foram devidamente melhoradas, a qualidade de trabalho dos professores não foi devidamente melhorada. Alguns salários até aumentaram, mas depois voltaram a ser diminuídos. Só que não teve, qual é a palavra? Não teve incentivo. Não teve incentivo para os professores melhorarem os seus trabalhos. Não teve incentivo correto na realidade. Então, a gente está falando de um governo Dilma, que eu posso estar até errado se foi esse que foi nomeado pátria educadora, que eles tanto falavam, mas se for mesmo isso, a gente fala de governos de o quê? 15 anos atrás? 14 anos atrás? A gente já teria uma melhora significativa na educação das pessoas que estão se formando agora, das pessoas que se formaram nos últimos 5 anos, se isso tivesse acontecido. E a gente não precisaria absolutamente de cota nenhuma. Só que isso não foi feito, e a gente vai ter que ter um trabalho de base mesmo. A gente vai ter que começar do zero. Quando nós começarmos a chegar nos postos de poder, seja públicos, seja privados, seja no setor público, mas não nos cargos eletivos e cargos que vêm a partir das eleições, eu falo mesmo entrar em Ministério Público, eu falo em entrar no setor educacional, em secretarias de escola. Quando o nosso pessoal chegar lá, a gente vai ter que estruturar não, a gente já está estruturando um plano que vem do livro amarelo e a gente vai ter que fazer um trabalho, porra, estrutural, a gente vai ter que começar de baixo e vir construindo tijolo por tijolo, porque nada disso foi feito. A proposta mantém os critérios de autodeclaração, ou seja, a pessoa pode se autodeclarar, beleza, mantém os critérios, mas reforça os procedimentos de verificação por comissões especializadas, rejeitando mudanças da Câmara que propunham dispensar essa etapa. O que é pior? Se é você poder simplesmente se autodeclarar, seja você sendo branco, você poder se declarar negro, ou você sendo pardo, poder se declarar negro, ou outra raça qualquer, ou se é ter uma comissão que vai olhar para você e definir o que você é. Tudo bem que para cor de pele a gente até consegue ter uma noção. Só que quando a gente fala de pessoas trans, será que, pô, o que é se definir como trans? É eu simplesmente não mudei nada na minha estética, não mudei nada no meu corpo? Eu posso simplesmente falar, não, eu sou uma mulher trans agora. Ou, pô, é uma coisa inconcebível. Ou eu tenho mesmo que ter as cirurgias. É uma coisa complicada de se pensar que funciona, como que funciona. Não entra na minha cabeça. Você tem que entrar numa salinha e a pessoa dizer se você é negro ou não. Também não sei como que funcionaria. Eu acho que eu sou pardo, nunca parei para pensar sobre isso, não importa muito para mim. Tudo bem, sou pardo. E eu poder me autodeclarar negro, porque assim, no verão, no sol daqui, eu fico mais escurinho. Então, quando eu tiver mais escurinho, eu posso simplesmente me autodeclarar negro? É, é complicado. O que você acha disso? O que você acha que é pior? Você poder se autodeclarar alguma coisa para poder ganhar um benefício, como a gente sabe que acontece, inclusive em eleições, que pessoas se autodeclaram pardas para poder entrar no quociente eleitoral. No quociente eleitoral não, eu errei a palavra, mas eu acho que deu para entender. Ou você ter uma comissão que diz se você é negro ou se você é pardo. O que você acha pior? Cara, essa bancada é literalmente a mesma das cotas das universidades. É o mesmo critério que não tem critério nenhum. Vai ter uma bancada lá que vai te analisar, vai basicamente ver largura do nariz, cor da pele, ver a grossura dos lábios. É completamente subjetivo. Tanto é que a gente já viu, falando a respeito especificamente desse tribunal racial aí, a gente já viu diversas vezes ele errando feio, muito feio. E no fim das contas a gente acaba por não falar nada. Para você ter noção, já teve mais de um caso de gêmeos que um passou pela cota racial e o outro foi reprovado.
Então, como é que você vai me falar que isso tem algum critério, qualquer que seja, objetivo? Algo institucionalizado, algo que tem a ver com o governo, um processo seletivo, ele tem que ter critérios objetivos, completamente objetivos, quando se trata de educação, principalmente, ou de algum concurso público. Uma coisa é você, por exemplo, que é de fato subjetivo, é você conseguir separar um morador de rua de um usuário de drogas, um viciado, ou alguém que está no tráfico lá vendendo ou praticando pequenos delitos, porque está todo mundo na rua. Aí, para você separar aquelas pessoas ali, aí é um critério subjetivo. Aí você tem que investigar a vida de todo mundo. Agora, para você saber a etnia, saber a raça da pessoa, porque quando você se autodeclara negro, o pardo se enquadra como negro, né? Aí que vem o principal problema. Porque quando a pessoa é preta, preta mesmo, não tem dúvida. Mesmo que às vezes ainda tem casos que deu problema no tribunal racial com pessoas pretas mesmo. Mas o principal problema está ali entre os pardos, né? Que acontece esses casos que a pessoa claramente é parda, não tem onde que ela se enquadre melhor do que uma pessoa parda. Se ela é parda, ela está classificada dentre os negros. Porém, ela, ainda assim, ela é recusada dentro das cotas raciais. Então, é completamente subjetivo o sistema do tribunal deles. Só que, para mim, isso não é o pior, cara. Para mim, é a motivação deles que é a pior. A desculpa para fazer tudo isso que é a pior. Tem a questão que eles falam do combate ao racismo estrutural, que nem eles mesmos conseguem, nem o criador desse termo, que foi o maldito do Silvio Almeida, nem o criador consegue dar um critério objetivo do que é racismo estrutural, a respeito de qual estrutura que é. Ele fica só fazendo ali, pode ser isso, pode ser aquilo, dando a entender que é uma coisa, mas pode ser outra. É isso que o conceito dele fala. Ele não fala objetivamente ali o que é o racismo estrutural. Ou seja, a gente tem um sistema de cotas baseada em uma ideologia promovida por um intelectual de esquerda que sequer consegue definir objetivamente o que é racismo estrutural. E a gente tem decisões do STF baseadas em racismo estrutural, a gente tem um sistema de cotas baseado no racismo estrutural. Isso não faz o menor sentido e tanto nas cotas de concurso público, quanto nas cotas para a universidade ou qualquer outro tipo, desde que sejam raciais, todas elas estão tentando tirar água do mar com balde. O problema não está ali. O problema não vai ser resolvido e o problema sequer está sendo amenizado. A gente vai discutir um pouco nas próximas pautas o problema de verdade, que é a educação básica, que você tinha falado mais cedo. A educação básica é o principal problema. As pessoas não terem acesso ao mínimo que é o problema, o mínimo de qualidade, né? Então, a gente sempre volta para esse mesmo assunto, cara. Então, e a gente vai conversar com alguém que defende esse tipo de ideia, defende a ideia do racismo estrutural. Ela não vai conseguir definir o que é, porque nem o criador desse conceito conseguiu definir o que ele é. E ela vai estar falando, vai argumentar, baseado em nada, que pelo menos as cotas são benéficas, porque pelo menos elas estão amenizando o problema. Elas não são maléficas, portanto, elas são benéficas. Isso não faz o menor sentido. Elas só estão ali. Entendeu? Só estão ali. Na prática não faz a menor diferença. Tanto é que se a gente pegar outra coisa interessante, se a gente pegar dados hoje das cotas sociais e das cotas raciais, a gente vê que a nota de corte ali vai estar parecida. Ou seja, se as cotas raciais fossem todas cotas sociais por renda, cara, ia dar praticamente na mesma coisa. Na mesma coisa. São pessoas que vieram da mesma condição. Entendeu? Vieram ali de baixo. E, na maioria das vezes, essas pessoas vão ser pardas ou negras. Então, naturalmente, as cotas sociais vão beneficiar aqueles que são de cor negra. Entendeu? Naturalmente, isso vai acontecer. Só que sem a injustiça de julgar a cor da pele da pessoa. Estudantes da USP marcam paralisação para reivindicar cotas trans. A Universidade de São Paulo criou um grupo de trabalho para estudar políticas voltadas às pessoas trans, não binárias e travestis na instituição. Mas é isso, eu poderia falar sobre a academia, sobre a ciência, poderia falar sobre todos os outros lugares onde a esquerda e esse progressismo vem se enraizando, e há muito pouco tempo que a gente começou a ter ciência sobre isso e a realmente tentar combater isso. Eu digo pouco tempo, já fazem 10 anos, e esses 10 anos são pouco, porque o PT está aí há quase 30, não, quase 40, é isso?
porque antes do PT conseguir chegar no poder, eles tiveram que se enraizar nesses quesitos, nessas estruturas importantes da nossa sociedade. E eles conseguiram, eles obtiveram sucesso nisso. E até um certo momento nós pensávamos que o combate ao PT tinha que ser apenas no cenário político. E a gente percebeu que não, que a gente tem que combater em todos os âmbitos. E é aquilo, quando a gente conseguir colocar esse pessoal lá, a gente já está conseguindo, a gente já tem pessoas em cargos bons, mas a gente tem que colocar eles em cargos de poder mesmo, para que eles possam exercer o poder e tentar acabar com esse enraizamento do PT e dessa pauta progressista dentro das estruturas do Estado e da sociedade civil. Então é um trabalho de formiguinha, mas vai acontecendo. E é como uma bola de neve, né? A audiência pública discute saúde de crianças e de adolescentes trans. Só aí já tá errado. Só aí já tá errado. Só de partir pelo pressuposto de que existe crianças e adolescentes trans já tá errado. Começou aí. Mas eu tenho uma solução. Eu me preocupo muito com a saúde das crianças trans e dos jovens trans. E eu tenho um remédio muito bom para isso, para resolver a sanidade mental desse pessoal. Vamos prender os pais deles, vamos confinar os pais dessas crianças, vamos castigar por pelo menos 10 anos, eu acho que ainda é uma pena leve. Depois, vamos jogar essas crianças em colégios militares e problema resolvido. Tá resolvido, eles nunca mais vão sentir depressão, nunca nada, nunca mais. A partir do momento que eles pisarem no colégio militar, eles não vão mais sentir dúvidas do seu gênero. Cara, acabou o problema. Pais presos, crianças nos colégios militares, internatos, quer dizer, e acabou o problema. Acabou. Essas pessoas têm que ser punidas. Só que o pior você não leu, Aleph. Coloca aí de novo pra gente, Matheus. Evento ocorreu na rua ao lado da Câmara e reuniu parlamentares, profissionais da saúde, mães de crianças trans, juristas e ativistas dos direitos humanos. Ou seja, a gente tem profissionais da saúde, pessoas que estudaram, pessoas que passaram anos na universidade, a gente tem juristas, a gente tem. É isso que eu tô falando. Eles se infiltraram, eles estão lá dentro, eles fazem parte de tudo. Cara, é inconcebível. A gente está falando de médicos, a gente está falando de juristas, pessoas que deveriam atuar pensando no bem da sociedade. Como que você explica um médico a favor de crianças trans, cara? É uma coisa, pô, é inconcebível. O médico, assim, por senso, ele tem que saber que isso faz mal, que você injetar hormônios numa criança ou você mexer com a cabeça dela para que ela se sinta algo diferente do que ela realmente é, ele tem que saber que isso vai fazer mal para a criança em longo prazo. Isso pode até destruir a vida da criança para sempre. E como que um médico ele se propõe a isso? Eu digo mais: esses médicos, esses juristas, eles têm que ser exonerados. Eles não podem exercer os cargos que eles exercem. Cara, é um absurdo. É um absurdo. No dia que eu chegar, e isso foi em Goiânia, no dia que eu for imperador de Goiânia, de Goiás, no dia que o Noleto for governador do estado, essas pessoas vão ser exoneradas e esses pais vão ser presos. Porque não se faz isso. É todo um conjunto de pessoas que estudaram. Não são pessoas burras, não são pessoas analfabetas, como a gente vai falar a seguir. Não são pessoas sem entendimento, são pessoas inteligentíssimas. São pessoas que trabalham com pessoas, são pessoas que trabalham com pessoas, são pessoas que sabem o que pode acontecer com essas crianças. E elas estão ali, essas pessoas merecem castigo. E eu digo mais, talvez não só exoneração, elas merecem castigo mesmo, elas merecem ser presas. Esses médicos, esses juristas, eles merecem ter uma pena ali de 1 a 2 anos. Agora os pais, que são os verdadeiros responsáveis, esses sim têm que ter uma pena bruta, uma pena rígida. Eles têm que ser presos, eles têm que, assim, é que tem duas coisas. A gente tem que castigar esses pais que ainda não sabem da rigidez que teremos num possível governo Noleto. E os próximos, a gente tem que mudar a lei para que os próximos, a partir desses, sejam presos junto com vagabundo, junto com faccionado. Por quê? Para que eles não tenham coragem de tentar desvirtuar a inocência de uma criança. Esses que estão agora, beleza, a gente só condena eles 10 anos em regime separado dos faccionados, mas os próximos, a gente tem que deixar claro. Se você fizer essa merda, você vai ser preso junto com vagabundo, com faccionado. Você vai ter tratamento de cachorro. Para que eles não façam essa merda. Apesar de serem pessoas, como você falou, inteligentes, letradas muitas das vezes,
elas são completamente perversas, cara. Eu não consigo imaginar algo mais pervertido de fato do que isso, do que você enfiar sexualidade dentro de criança, colocar na cabeça da criança de que ela está se sentindo mal, porque ela não faz parte daquele corpo e que ela deveria ter nascido em outro corpo. Cara, você tem noção do quão nocivo isso é para uma criança? Você falar para uma criança que não tem discernimento de nada que ela nasceu no corpo errado, ou você Sabe o que é reafirmar pior, Alisson? isso. Ah, O pior é que a sim. gente não sabe. A gente não sabe o que pode acontecer com essas crianças. Porque isso está sendo feito agora. A gente não tem crianças que já se tornaram adultas. A gente sabe que o buraco é embaixo, mas a gente não sabe o quão embaixo o buraco é. A gente não sabe o quão perigoso isso é. Perigoso é. Cara, a gente não sabe os detalhes, mas a gente sabe que não tem nada de positivo, não nasce nada de positivo. Mesmo se você começar na adolescência o uso de hormônios, por exemplo, bloqueadores hormonais, cara, vai prejudicar do mesmo jeito. Vai prejudicar do mesmo jeito. Os ossos não vão se desenvolver da maneira como deveriam se desenvolver, né? A força física, tipo, você vai basicamente travar o desenvolvimento que o corpo deveria ter ali. E isso vai ter uma consequência biológica insana. A pessoa vai ter problema de saúde, vai depender de hormônio o resto da vida. E aí ela chega na fase adulta, ela percebe que não é realmente aquilo que ela queria, que ela foi induzida. O que ela vai fazer? Não tem mais volta. Já está lá com problema de saúde, problema nos ossos. Está dependendo de hormônio pro resto da vida. O que ela vai fazer? Ela vai... Não. Para ela ser homem, dependendo do estrago, vamos supor que é um homem que quis, esse homem não, uma criança, né, um adolescente que recebeu bloqueadores de hormônios, porque disseram para eles que ele é uma mulher. Aí ele chega na fase adulta, ele vê que não é aquilo, ele não quer, e só que o estrago foi tão grande que já se torna irreversível. Eu não sei se é possível recuperar, dependendo do estrago, eu não sei se é possível recuperar a produção de testosterona, por exemplo. O que essa pessoa vai fazer com o órgão genital dela atrofiado por conta dos bloqueadores, do estrogênio? Porque mesmo que ela não faça cirurgia, vai atrofiar. E depois dos 20 anos não vai crescer de novo, obviamente. Então, cara, isso é insano. Completamente insano. A gente vê casos de pais que falam que descobriram que o filho era trans com 2 anos de idade, com 5 anos de idade. Isso eu falo aqui no Brasil. Lá em São Paulo, na clínica da USP, estava tendo tratamento só para crianças e adolescentes. Tratamento hormonal. Isso é criminoso, criminoso mesmo. Essas pessoas têm que ser presas, esses pais, principalmente, têm que ser presos. Os filhos que muito cedo têm acesso à internet, não têm o devido zelo dos pais, cara, eles são alcançados do mesmo jeito. E aí começa conflitos familiares, né? É o pai odiando o filho, chamando de transfóbico, homofóbico, porque não entende ele. E o menino com 12 anos falando que quer se transicionar, sem saber sequer o que isso significa. E antes que alguém fale alguma merda, procure os dados da maneira que eles são, os fatos. Disforia, que já é um termo que já é subjetivo, inclusive na medicina, porque não é algo completamente comprovado, né? Mas partindo do pressuposto que existe a disforia, e levando o conceito da disforia com que a pessoa que não se identifica com o corpo que ela está, vamos supor que é isso, a definição de disforia, ela acaba, quando a pessoa chega na fase adulta, em mais de 90% dos casos. Acaba. Beleza, a pessoa, o menino é afeminado. Vamos fazer transição de gênero dele na adolescência? Mas se ele só for gay, vai acabar com a vida dele, vai acabar com o órgão genital dele, antes que ele possa, de fato, ter discernimento para decidir esse tipo de coisa. Cara, isso é um absurdo. Então, se for comparar com qualquer outra coisa, obviamente você não pode fazer tatuagem antes dos 18, você não pode votar antes dos 16, você não pode dirigir antes dos 18, você não pode comprar uma arma antes dos 20 e tantos, eu não sei se é 22 ou é 25 anos, acho que é 25 agora, alguma coisa do tipo. Então, por que fazer uma mudança irreversível pode na adolescência? E muitos incentivam a fazer, inclusive,
lá nos Estados Unidos, estava acontecendo um caso de incentivo para os adolescentes fazerem esse tipo de coisa sem autorização dos pais. Sem. Aqui, ó, se acontecer, é bem capaz que não vai dar tão bom, né? Realmente o povo vai se revoltar mais, vai dar um alarde grande. Mas, cara, isso é bizarro. Completamente bizarro. Em muitas camadas, é perversão pura. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou se identificou com alguma das ideias que foram passadas nesse corte, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e venha fazer parte da nossa comunidade. Lá dentro você pode enviar ideias de pautas, mandar perguntas e conversar com a gente. Tem uma proximidade legal. Se você não quer entrar na comunidade, você também pode deixar o seu comentário, que vai estar agregando com o nosso conteúdo e com a nossa missão nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!